Considerando a nossa pontualidade, 8h30. E combinamos de fazer uma live, né? Como toda terça. Dani, me ajuda, você que já entrou. Como é que tá? Hoje eu vou de áudio assim. Será que tá bom? Só me dá um sinalzinho que sim, pra eu continuar. E a live de toda terça pra gente falar sobre fazer análise de face. Inclusive tenho uma paciente que manda, na verdade é uma paciente que me acompanha por aqui, mandou na semana passada, ainda bem que o áudio tá bom, obrigada Dani. Ela mandou na semana passada a foto dela pra gente analisar. Então se ela entrar em algum momento, tá aqui. Caso ela não entre, tenha esquecido, eu até sinalizei a ela dessa live hoje. Vai estar postado de qualquer forma aqui no feed. Então, de qualquer forma, a pessoa não perde, né? Caso não possa estar aqui ao vivo. E também considerando a liberação da pessoa para que eu possa postar a foto. Então, a live não demora, tá, gente? Para não tomar muito tempo de vocês. Mas é uma live legal. É gostoso que a gente tá aqui falando sobre os casos. E qualquer dúvida, vocês já podem mandar aqui. Ao vivo que eu vou sinalizando, eu vou estar dando uma olhada no que vocês mandarem e já vou estar respondendo. Então, vamos lá. O casinho de hoje, já podem mandar aí para as pessoas que vocês conhecem, que têm intenção em operar, é sobre rinoplastia, então eu vou estar analisando o nariz, mas a face como um todo. Então, se você pensa em alguém que deseja operar alguma coisa do rosto, manda entrar aqui na live que a gente vai estar tirando dúvidas e quem sabe já tira a sua dúvida também. Meio que tirar essas dúvidas online é muito legal, porque já antecipa muitas dúvidas que a gente tem, né? Até mesmo antes da consulta preparatória para uma cirurgia. Estou conversando um pouquinho para dar tempo de outras pessoas irem entrando. Mas vamos lá. Essa paciente que me mandou, eu já vou mostrar aqui a foto para vocês. Tá? Ela mandou semana passada. Quem também quiser que eu analise a face para próxima terça, é só mandar no direct, tá? Pode chamar aí no direct. Eu vou orientar como é que vai fazer a foto, que eu preciso de uma foto assim, com fundo branco, né? Com a luz um pouco melhor para que eu consiga visualizar. E aí, na próxima terça, eu vou estar analisando. Então, aqui, é uma paciente bonita e que essa cirurgia vai ser somente para realçar. A queixa dela principal é o nariz. Porém, eu já vou analisar a face como um todo. Eu já sei que a paciente, até pelas informações, é uma paciente que não é muito baixa, é uma paciente alta. Isso me chama a atenção, até para quando eu vou analisar a face, eu saber se esse nariz vai ser um nariz também que eu tenho que deixar pequeno para combinar com a estatura do paciente, ou se eu vou deixar um nariz de tamanho... Eita, já passou aqui a foto. De tamanho normal, que vai combinar também com a altura da paciente. Ela é uma paciente de estatura mediana a alta. Então, eu já tenho essa ideia que eu não posso encurtar tanto, tá? Se eu for analisar a face como um todo, deixa eu só editar aqui para eu ir sinalizando a vocês o que é que eu consigo já ver de estrutura de rosto. Vou dar uma aproximada aqui. Se vocês olharem, aí eu divido o rosto em 3 terços. Terço superior, médio e inferior. Terço superior, essa região aqui. Opa, não tá arriscando. Prontinho. Então, o terço superior, que vem da implantação do couro cabeludo até a sobrancelha. Esse terço superior, ele tem de ser proporcional em tamanho ao terço médio e ao terço inferior. Essas regiões do nosso rosto, elas devem ter tamanhos proporcionais, iguais. Se for um pouquinho diferente, a gente já consegue chamar a atenção para uma assimetria. E o que é que a gente pode melhorar aqui? O que chama a atenção dela é que esse terço superior é um pouquinho maior que o terço médio ou inferior. Qual seria a solução aqui? Se caso, claro, incomodar a paciente. Uma frontoplastia de redução, onde eu vou puxar o couro cabeludo para frente e reduzir um pouco a região da testa. Ah, doutora, dá para reduzir muito, a testa ficar pequena? Não, tudo tem um limite. O couro cabeludo, ele não avança tanto. Então, a gente reduz aí em média de 2,5, 3 centímetros, mas lembrando que vai ficar muito melhor do que
o que era. Então, a gente nunca pode reduzir para ficar tão pequenininho, porque não vai muito, tudo tem um limite. O terço médio da paciente, o que chama atenção realmente é o nariz. É o nariz que combinou com sobre o assunto que eu estava perguntando essa semana, que vocês queriam que eu falasse, ponta mergulhante. Aqui, uma paciente de ponta mergulhante. Parece que vocês acertaram. Se você de frente, você já consegue perceber que ela tem o nariz bem caído, né? Bem achatado. Eu vou precisar utilizar a foto de perfil dela para eu poder mostrar aqui no formato de desenho. De frente eu não consigo porque não é uma foto 3D, né? Mas de perfil eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para melhorar isso aqui, tá? Isso aqui envelhece muito. Esse nariz com a ponta bem caída desse jeito envelhece demais. Mas é uma paciente que tem essa lateral aqui até adequada. Se precisar fazer alguma fratura nessa lateral aqui, vai ser somente de ajuste fino, tá? Mas isso não chama tanta atenção. Mas além da ponta estar caída, é uma ponta que falta uma definição, né? Isso é o que dá maior essa sensação de envelhecimento. Então, eu vou já mostrar de perfil para ver como é que talvez ficaria. É uma cirurgia, como é um nariz muito caído, que eu vou precisar de costela, cartilagem de costela. Vocês já devem estar acostumados a ouvir eu falar aqui, mas para quem nunca ouviu, eu preciso remover um pedacinho da costela. Mulheres, a gente faz uma incisão abaixo ali da mama, remove um pedacinho da costela para montar o nariz, porque precisa de uma cartilagem mais rígida, como a da costela, e uma quantidade maior. Normalmente, um nariz que eu não precise de tanta cartilagem assim, eu removo somente o septo e consigo estruturar o nariz. A rinoplastia estruturada, como a gente fala. E no caso dela, como eu já sei, para esses narizes com a ponta muito caída, sim, tende a ser uma cartilagem que sustente bem, tá? E seria a de costela. Então, já indicando, é uma cirurgia que vai precisar de cartilagem de costela, uma cirurgia aberta. Não dá para fazer aquela cirurgia sem cortes, porque eu vou precisar trabalhar muito para sustentar esse nariz, para que esse nariz não volte a cair de novo. Jamais um nariz desse sustenta com fios de rinomodelação, de jeito algum. Pode sustentar 1 a 2 semanas, depois não aguenta. A pressão aqui dessa ponta mergulhante é muito grande. Isso vocês estão vendo a paciente séria. Se a paciente sorrir, essa ponta aqui, ela cai mais ainda. Deixa eu só voltar para editar aqui, eu sempre esqueço. Essa ponta cai mais ainda ao sorrir. Porque a gente tem um músculo aqui, que é o músculo depressor do septo, que ao sorrir, a ponta ela desce. Quem tem a ponta muito caída, como a dela, é o que acontece. Então, eu preciso botar uma cartilagem muito rígida, que segure por mais tempo. Então, aqui, já tá funcionando a caneta. Deixa eu ver o que aqui tá escrevendo. Mesmo um nariz que seja bem grande e tenha já bastante cartilagem, que possa ser usada, precisa de cartilagem com ela? Sim. No caso dela, boa pergunta, Dani. Ela já tem cartilagem, não precisa preencher tanto, mas ela tem uma ponta muito caída. Então, para sustentar essa ponta, eu preciso da costela mesmo, para fazer muitos alicerces ali para sustentar. Porque senão a gente faz, fica bom. Depois aí, mais ou menos de 3 meses, o nariz volta a cair de novo. Claro que nunca como antes, mas cai. Então, para manter ali bem sustentado, nesses casos assim, costela. Ela ao sorrir, é porque ela não fez essa foto, mas era até pra eu ter cobrado. Ela ao sorrir, essa ponta aqui, ela cai. E a ponta, ela fica mais mergulhante ainda. Isso por conta de quê? Se vocês olharem, essa região aqui dela é bem retraída. Tem uma espinha retraída. Isso faz o nariz ficar ainda mais caído. Então, eu vou precisar ganhar isso aqui, preencher de cartilagem, para sustentar esse nariz em pé. Cartilagens por dentro. E se vocês olharem, eu vou fazer uma lista aqui, só para acompanhar o nariz dela. Que é um nariz projetado, um nariz grande. E é um nariz que eu vou precisar encurtar. Deixa eu só fazer uma listinha aqui para vocês entenderem. Então, aqui. É um nariz que não acompanha o queixo, tá? O nariz dela tá bem mais à frente do queixo. Então, eu vou precisar reduzir um pouco esse nariz para que não fique bonito, mas comprido. Aquele nariz grande para frente. Inclusive, isso varia muito de região. Por incrível que pareça, os pacientes de sudeste, do sudeste, sul, eles gostam, o perfil estético deles é gostar daqueles narizes mais compridos. Já a gente aqui da Bahia, norte e nordeste, a gente gosta de um nariz um pouco menor.
Isso é uma característica tanto do médico que você deve escolher para operar, como também o seu gosto que deve levar em conta, tá? Então, o dela é o nariz que eu encurtaria um pouco. Porque por mais que eu deixe o nariz bonito, sem estar caído, mas isso aqui é muito projetado. Muito grande, muito pra frente. Ela também aqui, pelas médias, eu vou precisar baixar esse dorso em média de uns 3 milímetros. Pra deixar o dorso um pouquinho mais curvado. Mulher geralmente tem um dorso um pouquinho mais curvado do que homem. Homem geralmente tem um dorso mais reto. Mulher, para dar aquele aspecto mais feminino, um aspecto um pouquinho mais empinado, eu vou rebaixar isso aqui um pouquinho mais e definir ponta. Então, vou mostrar como é que talvez ficaria. A gente sempre fala um talvez, né? Porque isso aqui é uma projeção de como provavelmente ficaria, mas a gente nunca pode dar a garantia de que é 100% exato, é somente uma prospecção e que, assim, sempre chega ao que a gente geralmente propõe pela estimativa que a gente já está acostumado a operar. Então, agora eu vou jogar aqui no aplicativo que eu consigo editar um pouquinho e mostrar como é que essa paciente ficaria muito mais, com o nariz muito mais bonito e rejuvenesceria ela bastante. Outra coisa que vocês falam é rejuvenescer, não é rejuvenescer, não. Senão ficar envelhecendo um pouco, eu falo rejuvenescer. Então, vamos rejuvenescer. Aqui. Eu vou começar ganhando essa parte da espinha nasal aqui da paciente, tá? Então, essa espinha é o que vai sustentar o nariz. Isso aqui eu preencho com cartilagem. Então, isso aqui a gente já começa. Eu vou montar o nariz como um todo e explico. Senão vocês não vão entender. Espinha. Vou rebaixar o dorso, como eu expliquei. Isso aqui a gente falando assim, parece que é simples fazer, tá? Mas para fazer um negócio desse assim, a gente precisa abrir o nariz como um todo. Montar o nariz inteiro, abrir, fazer a ponta, que o pessoal pensa que às vezes é a coisa mais simples. É só a pontinha que eu quero, definir só a ponta. Não, definir a ponta é tudo que eu tenho que abrir. Imagina, abrir o nariz todo, reestruturar e depois fechar ele todo novamente. Geralmente, um nariz desse, ele tem que sair um pouquinho mais empinado, e foi um desejo também da paciente, um pouquinho mais empinado do que ele vai ficar, porque é um nariz que vai tender a cair. Então, a gente já toma esse cuidado de deixar o nariz um pouquinho mais empinado, considerando aí que com um mês ele sempre cai. Um pouquinho mais. Então, a gente já faz essa medida de 5 graus. 5 graus pra cima, porque ele geralmente cede um pouco por conta da gravidade. E aí volta ao tamanho que a gente quer. Então, aqui, basicamente, isso aqui já vou mostrar pra vocês. Encurtei um pouquinho o nariz, empinei. E ganhei uma espinha. Então, aqui ficou o nariz dela como é que provavelmente seria, porque eu ganhei uma espinha nasal, que é essa região aqui. Encurtei levemente a ponta do nariz, desci o dorso de uma forma que não fique tão baixo, tá? Isso aqui muito baixo dá a impressão de frente que o nariz é amassado. De lado pode ser uma coisa que você esteja vendo, achando até legal, mas de frente o nariz fica parecendo que está bem amassado. Então, o dorso a gente nunca pode abaixar muito. Então, o nariz dela, deixa eu aumentar aqui, que era assim, e aqui ela nem, isso aqui tava antes, inclusive porque eu tinha aumentado essa parte de columela, que ela nem tinha essa columela aí. Isso aí porque eu aumentei aqui pra já mostrar inicialmente pra vocês. Então, é um nariz que a gente trabalha e faz um pós-operatório bem, assim, próximo ao paciente. Porque é um nariz que tende a cair, então os curativos tendem a ficar um pouquinho mais tempo, principalmente para dormir. Tem pacientes que às vezes é necessário aplicar botox nessa região aqui para manter isso paralisado, porque como eu expliquei, essa região aqui do músculo é uma região que tem o músculo depressor do septo, e quando a gente sorri, o músculo encurta e puxa o nariz para baixo. Narizes com ponta mergulhante, como era o dela, deixa eu até mostrar como era antes. Nariz com ponta mergulhante, como era o dela,
a gente geralmente não tem que paralisar isso aqui por um bom tempo. Manter ali sem fazer muita movimentação do músculo para evitar que fique repuxando o nariz para baixo e evite que o nariz venha a cair antes do tempo. Aqui o nariz dela antes. Então, é isso aqui que a gente precisa manter bem paralisado, essa região aqui do meio. Então, é isso. O que é que vocês acharam? Gostaram? Tem alguma dúvida? Pode ser dúvida tanto de nariz ou de pós-operatório, do que vocês queiram. Essa live eu vou estar fazendo toda terça-feira. Podem estar mandando as fotos de vocês, caso vocês queiram que eu avalie. E a gente vai discutindo aqui, porque cada caso é um caso diferente. Cada nariz é um nariz diferente. O caso dela que teria indicação da frontoplastia caso incomodasse, não dá pra fazer junto a fronto com o nariz, porque são cirurgias um pouco grandes. Até que dá, perdão, vou e volto. Dá pra fazer junto? Dá. Mas são cirurgias grandes. Então, o pós-operatório tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Principalmente com os pontos da frontoplastia e não esquecer do nariz. Cirurgias outras maiores, como o lift, não dá pra fazer junto com o nariz. Então, o nariz dá pra gente associar com outras cirurgias de pequeno a médio porte. A frontoplastia, por exemplo, é considerado médio porte. Então, pra ela, dá pra gente associar. Não tem problema não. Inclusive, eu fiz recente de uma paciente, assim, uma fronto com rinoplastia. E o fato de precisar da costela, talvez seja a parte que incomode um pouquinho mais em relação à dor. A gente faz bastante analgésico, porque a cirurgia da rinoplastia, ela não dói. É uma cirurgia que você demora, inclusive, de ver um resultado 100%. Porque até desinchar o nariz, por exemplo, que precisa de costela, geralmente aí demora de uns 3 meses para desinchar bem. Vai. 1 mês você já vê que tá entrando em forma. Antes disso, não fica desesperado. Tira os espelhos de dentro de casa. É aquilo que eu falo. Nariz que a gente precisa mexer bem assim, porque ainda vai estar bem inchado. 3 meses já consegue ver bastante a diferença. 6 meses ainda muda muito. E o resultado final, 1 ano, 1 ano e meio. Porque vocês talvez esqueçam até de como é. E quando a gente faz a foto de 1 ano e como era antes, e depois de 1 ano e comparado a 6 meses também, a gente consegue perceber que esse desinchaço realmente ele vai acontecendo. Só que a gente só consegue observar quando se compara em fotos, né? Então, por isso tão importante. E aí, me contem, dúvidas? Hoje vocês estão mais caladinhos. Semana passada foi uma enxurrada de dúvidas aqui. Mas, se vocês não têm, semana que vem estão por aqui, mandem fotos que eu avalio, tá? Se é nariz, orelha, bléfaro, é o que vocês tiverem interesse. Tem o grupo do WhatsApp, que eu não posso esquecer de falar. O grupo do WhatsApp, que lá eu vou mandando sempre dicas diárias. Às vezes, coisas, insights que eu vou tendo, assim, que eu vou lembrando. Não façam isso, às vezes atendo o paciente. Escreva ali rapidinho, não façam isso. Ou então, você que vai operar, observe isso. Então, para quem está pensando em operar, seja agora um pouquinho mais lá à frente, eu vou deixar aqui quando eu finalizar, no story, o link do grupo, é só entrar. E lá as pessoas não conversam não, somente eu que fico mandando mesmo. Aí é só vocês entrarem e vão estar recebendo. Às vezes eu mostro comparações, alguns estudos de cirurgias, do que é que tem mais de atual. Então é um grupo legal para quem está com desejo de operar. Tá bom, meus amores? Vou encerrar. Beijo, foi aí, 20 minutinhos certinho. Beijos, boa noite. Semana que vem a gente se vê aqui nesse bate-horário, nesse bate-lugar.